Amém. Evangelho de João, capítulo 10 diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Amém? Você pode sentar. Irmãos, essa semana o Senhor tem me dado graça para entender um pouco mais aquilo que eu já entendia, que se resume numa simples frase: o mundo é um lugar muito perigoso. O mundo é cheio de abismos. O mundo, como já ensinamos aqui, é um lugar de prova. O mundo não é bem aquilo que se pensa, que as pessoas estão no mundo para curtir a vida. Não, as pessoas estão no mundo para serem provadas, para serem testadas, tentadas muitas vezes a extremos de uma fornalha ou de uma cova de leão. Isso é o mundo. Quando os inimigos cercam e as pessoas são testadas, o que você vai fazer quando o inimigo te cercar? A experiência mostra que devemos clamar a Deus, e Ele determina que os inimigos não lancem nenhuma flecha. O mundo é um lugar muito perigoso. Tem uma mensagem que ela não sai da minha cabeça. Eu não sei quanto tempo tem essa mensagem, quantos anos tem que pregamos essa mensagem. Eu não lembro o título dela, em que nós dizíamos o seguinte: se você não instruir o teu filho a dar a vida pelo Evangelho do Senhor Jesus, ele dará a vida por qualquer outra besteira. Você lembra dessa mensagem? Isso para mim é uma verdade, e uma verdade que tem crescido a cada dia. Eu não estou me importando se vou receber um dia a notícia: mataram os teus filhos, mataram toda a tua família. Por quê? Por causa do Evangelho? Eu sei aonde vou encontrá-los. E isso é algo que Deus vem me dando essa graça, porque só em você pensar em certas coisas, você não fica assim meio chateado. Tem coisas que nós parece que não fomos muito bem preparados para ela. Mas enfim, se você não instruir o seu filho no caminho que deve andar, e eu entendo que o caminho que nós devemos instruir a todos, o caminho que todos nós devemos andar, é o caminho de dar a vida por Jesus Cristo. Este é o caminho que nós certamente nos enquadraremos na palavra, quando o Senhor Jesus disse: aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Mas quem perder por amor de mim, vai achar. Já pensou que coisa gloriosa um dia lá na glória de Deus, nós todos nos reencontrarmos? Eu fui esquartejado, você foi enforcado, o outro foi para a cadeira elétrica, o outro foi para o paredão, e aí nós lá em cima nós vamos estar contando piada, né? Que coisa gloriosa. Eu realmente penso nisso, porque uma coisa eu sei, que o céu é uma realidade. Isso eu sei.
Eu já vi um ser que nós chamamos de anjo, né? Eu já conversei com ele. Eu já tive umas experiências nas dimensões celestiais e o meu ser foi marcado de uma maneira muito profunda. E é por isso, por essas e outras, que eu sou bem contumaz, eu sou bem obstinado no projeto de servir ao Deus deste livro chamado Bíblia. Eu não abro mão dele por nada. E cada dia que passa, eu tenho clamado ao meu Senhor Jesus e pedido: Deus, me transforma num radical, para viver e, se preciso for, morrer pela Bíblia. Que eu seja um cumpridor da Escritura. Não me interessa se vou viver ou morrer, mas eu quero morrer com este livro no meu coração. E assim, irmãos, nós temos vivido, caminhado, e todos nós, temos as nossas lutas e as nossas provas, mas o mundo é um lugar muito perigoso. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus disse que o príncipe deste mundo está julgado. Quem ele chamou de príncipe deste mundo? O diabo. Paulo disse que Satanás é o Deus destes séculos. Olha só, o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Você acha que é fácil encontrar alguma coisa boa nesse mundo que é governado por Satanás? Mas a Bíblia diz no Salmo 91, que mesmo estando neste mundo como nós estamos, nós ainda assim podemos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Que coisa impressionante! Nós estamos andando num campo minado, sorrindo, pisamos nas minas, mas elas não nos afetam. Outros, porém, pisam nas mesmas minas que nós, explodem e não sobra nada deles. Porque a diferença é a mão poderosa do Senhor. Não importa se o ar estiver contaminado, o ar que chega nos teus pulmões é purificado por Deus. Enquanto tem tanta gente caindo das viroses e até dos vírus que os próprios homens têm criado nos laboratórios, como é o caso do vírus da AIDS, foi um vírus criado em laboratório. E eu não entendo por que o homem não foi preso, porque ele deu a declaração, é um cientista militar, deu a declaração na revista Veja, o mundo lê aquela revista. Eu não entendo por que ele não foi preso. Contou todo o detalhe de como eles fizeram as experiências, etc. Enfim, meu irmão, não interessa os vírus que estejam por aí, nas coisas, nos corpos, no ar. O ar que chega para você sempre será purificado e abençoado por Deus. O alimento que chega no mercado, quando chega na tua mesa, ele está purificado. Certa vez, eu falando isso agora para você, eu lembrei de uma experiência. Um profeta numa igreja, certa vez, levantou e disse assim: olha, tem uma pessoa aqui que gosta muito de alface. Come muito alface. Eu falei: é comigo. Está falando comigo. Que, irmão, inclusive era uma época que eu comprava bacias de alface. Eu gosto de alface, ainda mais que alface tem calmante. Eu gosto de me manter calmo, porque eu já sou meio estressado. Aí o profeta falava assim: quem é essa pessoa? Aí eu falei assim: eu. Ele falou: é você mesmo. Deus está me dizendo que é você mesmo. Deus está me dizendo que você come muito alface. Ele está me mostrando que um prato de alface, no teu prato foi um alface. E esse alface estava contaminado com agrotóxico. Só que quando esse alface chegou diante de você, no teu prato, Deus eliminou o agrotóxico. O mundo é um lugar terrível, perigoso, mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você vê que aqui, o texto que nós lemos, Jesus não está falando que o diabo é o mercenário, não. Muitos de nós já confundiu esse texto aqui, né? O que veio para roubar, matar e destruir e tal, e uma série de situações, nós confundimos o diabo como se tivesse Jesus falando a respeito dele ser um mercenário. Mas não é isso.
Jesus está falando de mercenário, um falso pastor. Irmãos, a porta da perdição é tão larga, tão escancarada, que as pessoas nem percebem que estão sendo levadas por caminhos tortuosos. Quantas pessoas hoje desesperadas, já desenganadas do espiritismo, do catolicismo, de tantas coisas, quantas pessoas desesperadas dizem assim, não, eu vou tentar o cristianismo, eu vou procurar por esse tal Jesus, eu vou procurar esse Deus dos crentes. E quando a pessoa se depara, vai pelo caminho dela, ela vê uma porta imensa escrita Jesus Cristo é o Senhor, ou qualquer coisa, o Deus da Bíblia, e ela entra e ela se depara exatamente com uma liderança de mercenários. Esse é um dos perigos que há no mundo, as falsas igrejas que estão lançando milhões no inferno. O mundo é um lugar terrível, o mundo é um lugar perigosíssimo em todos os aspectos físicos e os aspectos espirituais. Certa vez eu tinha uma Elba 86 e eu entrei pela Avenida Brasil. De repente eu me deparei, tinha uma carreta do lado direito, uma carreta do lado esquerdo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei se tinha um palmo por um lado ou um palmo para o outro. Eu só vi aquelas carretas, surgiram meio que do nada. Eu falei, se eu olhar para o lado, se eu tirar a concentração e mexer um pouco nesse volante, não vai sobrar nada de mim aqui no meio dessas carretas. Eu olhei lá para frente para tentar manter a mão firme. E aquelas carretas, a situação até que aquilo passou. Era um dia de culto. E eu estava justamente indo para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o profeta se levantou e falou assim, aí, hoje Deus te livrou da morte na Avenida Brasil. O mundo é um lugar perigoso, mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu nunca mais esqueci aquilo ali. Uma vez eu estava subindo um viaduto de Maria da Graça, ali vai por cima, Maria da Graça, tu sobe um viaduto, o viaduto é muito inclinado. Quando eu inclinei o carro demais, o que acontece? Nós que dirigimos temos que tomar muito cuidado com isso. Inclinei o carro, a gasolina corre para o fundo do tanque. Aí o carro morreu no meio do viaduto, e nós sabemos muito bem o que é um freio hidrovácuo quando o motor para de trabalhar. Eu, esposa e filho, dentro do carro, no meio de um viaduto inclinado, eu sabia que se eu tirasse o pé do freio, ele não ia segurar mais, porque ele só segura uma vez. O carro hidrovácuo, quando o motor para de trabalhar, que tu pisa no freio, ele segura a primeira vez. Se tu desencostar o pé, já era. Eu pensei mil coisas. Não, eu falei, o que eu vou fazer agora? Se eu desencostar o pé desse freio, ele vai descer. Não ia adiantar engrenar nem nada. Um viaduto ali, não sei quem conhece, de Maria da Graça, terrível. O carro com pouca gasolina, eu fiquei sem gasolina. Quando eu olho para trás, naquele desespero, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu olhei para trás assim, só vi surgindo 2 faróis imensos. Um caminhão percebeu a minha situação, o motorista percebeu o meu sufoco, ele veio, ele encostou atrás do meu carro e saiu empurrando até eu ir para o plano. Socorro urgente de Deus. Glória a Deus. E quantas pessoas eu vi terem acidentes terríveis na mesma situação, mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o camarada me empurrou até eu dar sinal para ele, tá jóia aí e tal. Ele falou, não, eu vou botar uma corda aqui no teu carro. Eu falei, não, agora ele já pegou, não, vou te arrastar. Botou uma corda lá, me puxou até a porta da minha casa. Agora aí tu está seguro. Aleluia a Deus. Só o Senhor é meu irmão, como é bom cultuar um Deus vivo. Como é bom servir um Deus vivo. Olha, não é brincadeira não, quando eu parei no meio daquele viaduto, o meu sufoco foi muito grande.
Porque se o carro volta, eu sabia que não ia ter controle no carro de ré. E não tinha mais freio. Carro velho, freio de mão, nem pensar em funcionar aquele negócio. Nós que dirigimos sabemos muito bem que freio de mão só funciona muito bem quando é novo. Se você deixar ele gastar, já era. Mas assim Deus tem, dia a dia, mostrado as suas misericórdias para conosco, a sua igreja. Mas o mundo não deixa de ser um lugar perigoso, o que não nos faz muitas vezes perceber as catástrofes, é porque a mão de Deus faz a diferença. A mão de Deus faz a diferença. Os planos de Deus fazem a diferença. Uma vez eu fui empurrado daquela escada ali, ó, aquela grade, daquele portãozinho ali, quando entra, não tinha grade. Aquela grade tinha enferrujado, o muro tinha soltado, estava sem a grade. Eu estava ali, naquela ponta da grade, olhando para a pipa. Passou uma menina, dessas meninas travessas, foi brincar comigo, eu na pontinha ali daquele precipício. E ela gritou e empurrou. Quando ela empurrou, que eu olhei para trás, eu já estava no ar. Só vi o rosto dela saindo. E eu fui parar de pé. Você contando aquelas escadas de baixo para cima, eu parei no 3º degrau. De pé. Eu fui no ar flutuando tão devagar que quando eu passei ali perto do bico ali da curva, eu até pensei em segurar na pedreira de tão devagar que eu estava passando. Flutuando e caí lá embaixo, em pé. E quantas pessoas numa queda bem menor já se quebraram todas? Mas quando Deus tem um plano na sua vida, quando você me permita a expressão, quando você não escarneceu, não blasfemou das oportunidades de Deus, você está ali seguro na palma da mão dele. Agora, nós temos casos nessa sociedade que mostram como o mundo é terrível. Nós tivemos um caso, não sei quem vai lembrar, e eu fiquei impressionado porque foi a primeira vez que a pessoa entrou no metrô. 2 pais de condições muito boas, moradores da Tijuca, para onde a filha adolescente queria ir, eles levavam de carro o tempo todo, mas eles tinham um compromisso, eles marcaram lá com a menina numa estação do metrô. A primeira vez que aquela adolescente entrou no metrô. Quando ela entrou no metrô, um camarada dentro do metrô, e você sabe que assalto no metrô é raro. A primeira vez que a menina entra no metrô, teve um assalto dentro do metrô. E uma bala foi justamente acertar a menina e matou-a. Que fatalidade, que coisa terrível. Mas são pessoas, e eu vou dizer, não estou dizendo me gloriando da morte de ninguém, não. Longe de mim tal coisa. Uma pessoa que se gloria da desgraça de alguém não é nem digno da vida. Não é nada disso que eu estou querendo fazer, não. Estou apenas querendo dizer que são pessoas que não habitam no esconderijo do Altíssimo. Não recebem o livramento. Têm negado as oportunidades de Deus. Primeira vez, e o testemunho dos pais foi o seguinte, foi a primeira vez que eu deixei a minha filha entrar num transporte público. A primeira vez que a menina entrou, parece que tinha 14 anos ou 16, primeira vez que entrou no metrô, tinha um assalto e uma bala foi pegar na menina. Nós tivemos aqui na Candelária um caso de vários meninos de rua que ficavam ali na Candelária, e uns policiais na bronca com os meninos de rua foram lá e mandaram bala em todo mundo. Uma verdadeira chacina. Mas um menino escapou. Dizem uns que ele estava dormindo em cima de uma banca de jornal, outros dizem que ele fingiu-se de morto, mas enfim, um menino escapou. E o nome desse menino era Sandro. E ele foi crescendo no meio da rua. E lá no Morro da Mangueira tinha uma jovem chamada Geisa, que estava fazendo serviços comunitários para auxiliar lá na comunidade, tirar pessoas do tráfico, dar ocupação para as pessoas, essas coisas todas. E essa menina, essa Geisa, que era líder lá,
entrou no ônibus 174 para seguir o seu caminho. E esse Sandro, já um rapaz crescido que escapou da chacina, também estava dentro do ônibus. E sequestrou o ônibus, houve uma situação, sequestrou o ônibus. E nesse ônibus, nesse caso, houve um morto, que foi justamente a Geisa. Que, por ironia, era uma pessoa que trabalhava na comunidade para evitar que pessoas se infiltrassem no tráfico, fossem tragadas pelo tráfico de drogas. Por mais boa intenção que as pessoas tenham, elas ainda estão correndo um perigo muito grave. O único escape é habitar no esconderijo do Altíssimo para poder descansar à sombra do Onipotente. O mundo é terrível. Nós tivemos o caso aí, Richthofen, uma menina educada com português impecável, não sei de quantas faculdades, junto com seu namorado, trama a morte do pai e da mãe com um taco de beisebol. O namorado espanca o pai e a mãe, matam os idosos, porque ela achava que ia ficar com a herança dos pais. Isso é o mundo. Um mundo que está aí com uma boca imensa, pronto a tragar todo mundo. A porta da perdição é muito larga, estreita e apertada é o caminho que conduz à vida. Nós precisamos instruir os nossos filhos para serem radicais e apaixonados pela Bíblia. Pode dar tiro para todo lado, tô nem aí, porque poderoso é o Deus que me guarda. Pode o mal assolar para tudo que é lado, mas quem confia em Deus vai ficar de pé. Quem descansa nos braços de Jesus Cristo não vai conhecer as fatalidades da vida, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas Jesus Cristo diz assim: eu com meu sangue vos comprei, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Meu irmão, instrui-te a ti mesmo e instrui os seus filhos, que eles precisam dar a vida por Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer? Nós e eles, vamos cumprir todos os anos da nossa vida planejados por Deus. Ninguém vai interromper os nossos dias. Podem ranger os dentes, podem criar cadeias, algemas, podem confeccionar armas novas. Ninguém nos atinge. Este é o projeto de Deus com as nossas vidas. O mundo é tão perigoso que nós vimos há alguns anos um pai associado a uma madrasta pega uma filha e tem a coragem de jogar do quarto andar de um prédio. É o mundo. Um lugar perigosíssimo, onde as pessoas estão dizendo: nós saímos e não sabemos se voltamos, mas nós crentes não, nós não dizemos isso. Nós saímos e sabemos que vamos ao nosso objetivo e vamos voltar, porque embora o mundo possa jazer no maligno, nós estamos, como Jesus disse: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão, e ninguém as pode arrebatar. E ainda não surgiu, nem jamais surgirá, alguém que possa traspassar a mão poderosa do Senhor Jesus. Outra coisa que nós queremos ver, o quanto o mundo é um lugar perigoso, que muitas vezes dentro das igrejas, nós vimos aí um caso agora recente, numa entrevista, onde pessoas estavam acusando um pseudo-pastor que nunca foi pastor, porque quando você ver um pastor associado com um político, pode dizer na cara dele: você não é pastor, você é um mercenário. Servo de Deus não se mistura com lama. Política é lama. A igreja não precisa de político.
A igreja não precisa de ajuda, a igreja tem os sacerdotes de Cristo, que somos cada um de nós, comprados com seu sangue, para tocarmos a obra. Jesus vem e preenche aquilo que nós não temos condição. O sobrenatural está em nosso meio. Sempre que você vê um pastor envolvido com político, tenha certeza absoluta que ele não é pastor, ele é um mercenário. Ele é um ladrão pilantra engravatado, rotulado de pastor, como as Assembleias de Deus, lá de Madureira, desfilando com político para tudo que é canto, sem contar a maçonaria e sem contar que agora se tornaram até discípulos do reverendo Moon. Mas começaram como? Com a política. Se você entrar numa igreja e ver um político lá desfrutando do púlpito, você não entrou numa igreja, você entrou num templo de Satanás disfarçado. E o mundo se tornou um lugar tão perigoso que hoje o diabo tem erigido templos com nome de igreja. O diabo tem fundado templos do tipo Igreja Universal do Reino de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, obra de Satanás. Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é para provar o quanto o mundo é um lugar perigoso, que pessoas estão indo atrás de Jesus, estão vendo o nome de Jesus escrito e pronunciado e estão caindo no abismo, porque o mundo é muito perigoso. E o Senhor Jesus disse: muitos virão em meu nome e enganarão multidões, porque o mundo é terrivelmente perigoso. Resumindo, não podemos brincar de cristianismo. Temos que caminhar com Deus, e quando o diabo aparecer na nossa frente, nós dizemos logo para ele: tu vai mudar de calçado ou quer que eu esmague a tua cabeça? Aleluia. Não pode brincar, não pode titubear com a justiça, com a verdade, com Bíblia, com igreja, com a nossa religião. Não tem negócio. Não tem argumento. Eu quero que você seja participante da minha aflição. A minha aflição, eu estou clamando a Deus para Ele me permitir que algum louco desses jornalistas resolvam fazer uma entrevista comigo. Vai ser flecha para tudo que é lado, como eles nunca viram na história da vida dele. Eles nunca viram alguém dizer o que eu vou dizer, porque eu nunca vi. E eu quero que você esteja orando. Agora eles estão atacando as igrejas. E por pensar que tudo é igual, quem sabe eles não chegam até a gente. Mas só que nós vamos ter que desafiá-los, né? Porque depois que nós falamos, eles perdem a coragem de publicar o que nós falamos. Até hoje a Rede Globo não publicou 10 minutos de entrevistas que eu dei lá dentro da Sexta DP. Só 10 minutos. Mas quem sabe Deus não move a coisa e um repórter encontra coragem para publicar uma dessas coisas aí. E eu quero que você seja participante comigo. Esta é a minha aflição. Eu quero que Jesus me abra um espaço na mídia para mim, com palavras, assassinar uma raça que tem por aí. Raça de políticos, raça de juízes, raça de policiais, raça de governadores, raça de prefeitos, raça de presidentes, uma raça de mercenários. O mundo é um lugar terrível. O mundo é cheio de armadilhas. Você não viu uma senhora de 74 anos em Goiás, porque o filho não pagou pensão, ela foi presa. Isso é um mundo que é governado por Satanás. Como que Satanás governa o mundo? Satanás governa o mundo através dos juízes, da polícia. Satanás governa o mundo através de presidente, prefeito, governador, políticos. É assim. Todos os políticos estão lá batendo cabeça para o diabo, oferecendo sacrifícios para serem eleitos dia após dia. Porque o mundo é um lugar terrível. O mundo é perigosíssimo.
Mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Hoje, a fé de algumas pessoas aqui dentro está sendo desafiada. Você, meu irmão, que não está sentindo convicção nessa frase, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você que não está sentindo a força dentro de você nessa declaração, põe a boca no pó, talvez haja esperança. O mundo se tornou um lugar terrível, a ponto de nós já termos recebido do Senhor que o século 21, ou seja, o século que nós estamos atravessando, começamos, esse século 21 é o século das catástrofes. Não é catástrofe para os servos de Deus, não. É catástrofe para o mundo. Nem se um de nós for esquartejado, isto não é nenhuma catástrofe, isto é glorificação ao nome do Senhor Jesus. Mas o mundo não. Porque o mundo está sendo abatido, o mundo está sendo entregue à perdição, às negruras. Quantas coisas você tem visto por aí, nos jornais, nas revistas, nos telejornais? Eu sempre assisto um pouquinho de um jornal que passa pela manhã, que normalmente eu acordo bem cedo. Eu tenho assistido coisas realmente horripilantes. E a única coisa que eu tenho lembrado é que século 21 é o século das catástrofes. E essa semana o Senhor me deu essa frase: mundo, um lugar muito perigoso. Você vai sair daqui no seu carro e você crê que vai chegar em casa. E o nosso Deus poderoso vai te sustentar. Você vai dirigir a 80, 90 por hora, não sei quantos quilômetros, no meio de tantos veículos. Vai dirigir no meio de pessoas bêbadas. Vai dirigir no meio de pessoas imprudentes. Pessoas que nunca souberam o que é um carro direito para aprender a dirigir. Entra e sai dirigindo por aí. Mas o teu Deus vai te livrando, 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 livrando. Você chega em casa e diz: glória a Deus, cheguei. Mas nem viu como Deus te livrou com a mão poderosa. Nós temos um relato de uma menina, de uma família de classe média. Como costumamos dizer, uma menina linda. Estava com os amigos, saiu de uma festa, e um outro que participou de outra festa encheu a cara, pegou o carro, e embora os de um carro não tinha nada, não bebeu nem nada, mas veio o outro em alta velocidade, bêbado, e bateu, incendiou o carro dos outros, corpos queimados para todo lado, e uma menina sobreviveu, com 100% do corpo queimado, com queimaduras irreversíveis, uma situação irreversível. A pessoa fica, uma adolescente, fica toda enfaixada em cima de uma cama, toda enfaixada, se alimentando por canudos. Sabe por quê? Porque o mundo é um lugar perigoso. Mesmo que você não se envolva com nada do mal, se você não habita no esconderijo do Altíssimo, o mal se envolve com você. Quando meu filho estava para nascer, eu fui diante do meu Deus assustado. Eu falei: Deus, isso não era plano meu. Eu não tenho coragem de trazer uma vida para este mundo é muito terrível. Mas o Espírito Santo me deu uma graça, se moveu no meu ser, e eu pude dizer assim: Deus, eu o entrego nas tuas mãos.
E a graça de Deus é tanta, irmãos, que Deus vai mostrando como Ele cuida. Ele mostra os anjos passeando, Ele mostra os anjos cuidando. Nós estamos quietos falando com Deus e Deus vem e fala conosco. Nos mostra situações, vai guiando os passos, vai cuidando do crescimento. E hoje nós, cada um de nós, temos atravessado por esse mundo tão terrível. E tantos livramentos, tanto da mão de Deus, tanto habitar no esconderijo do Altíssimo. E se nós conseguirmos deixar esta herança de fé e conhecimento para os nossos filhos, eles vão triunfar até mais do que o que nós triunfamos. O que nós precisamos é instruir os nossos filhos num radicalismo extremo de que viver neste mundo sem Cristo é melhor não nascer. Atravessar os anos de vida, ou muitas vezes nem atravessa, sem Jesus Cristo, melhor seria não ter nascido. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Não é isso que as nossas experiências têm mostrado? Então, meu irmão, o diabo é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo. O mundo está nas mãos do diabo, mas a igreja de Jesus Cristo foi comprada com o seu sangue. E o Senhor Jesus disse: eu comprei vocês com sangue, portanto vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Se não somos do mundo, se o mundo não nos atrai, se as coisas que o mundo produz não tomam as nossas atenções, não tomam o nosso tempo, não tomam, não moldam, não remoldam o nosso caráter, se o mundo não influencia em nós, mas nós sim influenciamos no mundo, todo o mal deste mundo não poderá exercer nenhum domínio nem força sobre nós. Além de o mundo não conseguir influenciar malignamente conosco, nós ainda temos poder de desfazer as obras do diabo e libertar os cativos do mundo. Como está escrito: eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Nós é que temos a autoridade de entrar no forte do inimigo e arrancar os cativos de lá, porque somos isentos das armas que o mundo produz. Não tem nada que esse mundo possa fazer que venha nos abater. Somos igreja de Jesus Cristo, comprados, remidos e lavados no sangue. Aonde o diabo estiver, nós temos condições de ir lá desfazer as suas obras, quebrar as suas correntes, desatar as suas algemas e libertar os cativos. Enquanto que andando na presença de Deus, o diabo não pode influenciar em nada nas nossas vidas. Então, meu irmão, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa mensagem é para você entender o quanto o mundo é perigoso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, guardados debaixo da nuvem de Deus, nós nem somos capazes de perceber o quanto o mundo é perigoso. Porque nada me atinge. As pessoas reclamam de enfermidade, eu não estou nem aí, eu não sinto, não sei o que é isso. As pessoas estão apavoradas com as balas perdidas, mas no meu ser tem uma convicção, eu não me abalo com nada disso. As pessoas estão preocupadas com um monte de coisa, e eu não estou preocupado com nada disso. Por quê? Porque eu estou olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé. Eu não enxergo os males que o mundo enxerga. Eu não estou sujeito aos males que o mundo está. Então Deus está nos dando essa mensagem para que nós entendamos como é poderoso, como é glorioso e está debaixo das suas mãos. Essa mensagem é para você entender que você é livre para transitar com teu carro pelas estradas, você é livre para andar pelos becos, pelas vielas, você é livre para passar dentro dos hospitais mesmo que as bactérias estejam por lá. Você é livre porque você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Rimante canto e canto de mantos. Santo Deus, glórias. Você é indestrutível. Enquanto Deus não se apresentar para você de pé à direita do Pai para te receber, não chegou a tua hora. E não chegando a tua hora, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém, meu irmão? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.